Bom, no dia 26 de fevereiro nós tivemos, no dia 26 de fevereiro desse ano, nós tivemos a confirmação do primeiro caso aí de coronavírus, né? E em menos de 48 horas, duas cientistas brasileiras conseguiram realizar o sequenciamento completo do genoma do novo vírus. Foram elas a Esther Sabino, que é diretora do Instituto de Medicina Tropical da USP, e a Jaqueline Góes de Jesus, que é pós-doutoranda na Faculdade de Medicina da USP e bolsista da FAPESP. Inclusive na descrição aí desse podcast eu vou disponibilizar o Lattes dessas duas grandes pesquisadoras, né? E essa notícia ela foi amplamente veiculada por toda a mídia, né? Porque foram duas pesquisadoras, né? Duas cientistas que tiveram destaque e acredito eu por dois motivos aí, né? O primeiro é pelo fato de serem duas mulheres que raramente ou quase nunca têm destaque na produção científica ou pelo menos uma visibilidade, né? Para a sociedade, né? E o segundo, em virtude até mesmo por todas as dificuldades, né, que a produção científica e acadêmica vem sofrendo no Brasil, sobretudo nesses tempos nebulosos e sombrios, né? Pode parecer total absurdo, mas não é. Se a gente se perguntar quantas mulheres nós conhecemos nos campos da ciência, da filosofia, da literatura, enfim, em diversas áreas, a gente percebe que esse número é infinitamente inferior ao número de homens, né? E aí, falando no lugar que eu ocupo, enquanto professor do ensino básico, posso dizer que já naturalizamos essa ausência nos livros didáticos e nas aulas, onde toda a história centraliza a atenção para os homens da ciência e aqueles que compõem a história do mundo. Então, a gente pode entender que a ciência é sim masculina, né? Que a ciência é dominada pela visão e pelo olhar de homens, e nesse campo as mulheres praticamente não existem, né? É possível confirmar isso se a gente pegar alguns exemplos quantitativos relativos àqueles que foram laureados aí com um prêmio Nobel durante toda a história, né? Dos quase 500 nomes premiados nas áreas de ciência, nós temos apenas 12 mulheres, né? Dos 174 agraciados com a premiação em física, por exemplo, somente duas mulheres, ambas dividiram a premiação com homens. Em química, dos 148 premiados, temos apenas 3 mulheres, sendo que em 1964, né, somente em 1964, uma mulher recebeu sozinha a premiação. Em medicina foram 178 premiações, 7 são mulheres e somente uma, né, em 1983, recebeu sozinho a premiação sem a participação de homens, né? Além dessas 12 citadas nas áreas de ciências, nós temos 20 premiadas, sendo que 9 foram para a área de literatura, né? E 11 foram agraciadas com o Prêmio Nobel da Paz, né? A premiação do Nobel de Economia, que começou em 69, ela não teve nenhuma mulher, por enquanto, na lista aí das premiadas até então, né? E a gente pode ir além, né? Se a gente pegar entre outros campos, né? Existe uma lista de 100 nomes da história, em que toda a história da humanidade, que considera, né, os 100 nomes mais significativos em toda a história, nessa lista aparecem apenas 2 mulheres, né? Esse ano, inclusive, a revista Time, ela fez uma homenagem às mulheres, elegendo uma mulher do ano desde 1920. Isso porque nas suas tradicionais capas de personalidades do ano, a revista homenageou apenas 5 mulheres individualmente. Inclusive, vou disponibilizar o link aí com a capa dessas mulheres notáveis, né? Homenageadas pela revista Time desde 1920, né? Esse é só um apanhado geral para mostrar como a base da nossa sociedade, e aí estamos falando a partir, né, de uma visão ocidentalizada, como isso vai nos mostrar o quanto a nossa visão é totalmente masculinizada, e tudo isso é naturalizado a ponto de a gente não perceber essas desigualdades e principalmente essa ausência da mulher nos campos acadêmicos e científicos, principalmente, e aí novamente falando do lugar que eu ocupo, na sala de aula, né, quando você vai trabalhar sobre a história da ciência, ou os nomes, né, que fizeram
os nomes mais conhecidos aí, seja da área da história, da filosofia e tudo mais, né? Recentemente eu li um artigo do pesquisador Atico Chassó, né, professor de Química e mestre e doutor em Educação, com pós-doutorado pela Universidade Complutense de Madrid, e que atua hoje, né, como professor universitário do Rio Grande do Sul. E ele tem um livro de 2003 cujo título traz esse questionamento, né? A ciência, ela é masculina? A ciência é masculina? Bom, a partir desse livro, né, surgiu um artigo ao qual, né, eu tive contato, e nele, inclusive, o Chassol ele vai analisar esse tema a partir de três vertentes que constituíram o humano dentro do mundo ocidental, né, que é a grega, a partir dos mitos e da filosofia, a judaica, a partir da cosmogonia e da Torá, e a cristã, a partir do apóstolo Paulo e outros nomes dessa vertente religiosa, né? O Chassol vai partir de um olhar, um recorte, né, que é a constituição das sociedades europeias, né, que vai se propagar por quase todo o chamado mundo ocidental, e a partir da questão religiosa que é masculina, mas acima de tudo, né, marcada com componentes fortemente misóginos, né. Bom, isso foi apenas uma introdução, né, para esse debate e tudo mais, que pode se prolongar em outras gravações, mas para a gente entender um pouquinho disso, né, e para ter um recorte ali um pouco mais exato, eu convidei aqui um amigo, que é o Daniel Luiz Batista, professor de física numa escola aqui da Zona Leste, e ele vai contar um pouquinho da sua experiência que ele teve em sala de aula em relação a esse tema, tá? Então vamos ficar aí com a entrevista com o Daniel. Obrigado. Bom, eu vou conversar com o Daniel Luiz Batista, né, professor de Física e Química numa escola aqui da Zona Leste, São Paulo. Ele é formado em Física, né, pela Universidade de São Paulo, e esse ano ele desenvolveu uma atividade com as alunas e alunos do ensino médio em torno da presença das mulheres nos livros didáticos, né? Daniel, seja bem-vindo ao nosso podcast, nosso primeiro entrevistado, né? É um prazer meu, né, ter você como convidado. Eu queria que você falasse aí pra gente como é que começou a sua pesquisa. Oi, Alex. É um prazer estar aqui, né? Poder falar um pouco do trabalho que a gente realizou aí. E parabenizar você pelo trabalho no podcast aí, que tá muito interessante, eu tenho acompanhado aí, né? Então, o que motivou esse meu trabalho, né? Eu, na semana que compreendia o dia 8 de março, como a gente tinha até conversado um pouco lá na escola, a gente a ideia era preparar uma aula sobre a participação das mulheres, né? No meu caso, como eu sou professor de física, participação das mulheres na física, né? Grandes mulheres da física e tal. E aí eu fui preparar minha aula para falar disso nessa semana aí, né? E eu preparo muito, uso muito material da internet para preparar a aula, só que eu gosto mesmo é de consultar meus livros impressos, físicos mesmo, né? De uma biblioteca que eu tenho aqui. E eu gosto de consultar os meus livros para preparar as aulas, né? E aí eu peguei os livros e comecei a consultar esses livros para verificar grandes mulheres na física, o que elas fizeram, quais foram as participações delas, né? E aí foi aí que alguma coisa me chamou a atenção, porque eu tive extrema dificuldade para encontrar nesses livros impressos, né? Nesses livros didáticos de física aí, citações a mulheres na física, né? Isso me chamou a atenção num primeiro momento, essa dificuldade que eu tive, né, de encontrar isso me chamou mais a atenção do que o próprio tema, assim, né, da participação delas. Quer dizer, por que elas não aparecem nos livros, né? E aí eu tive essa ideia, eu pensei assim, inicialmente, ao invés de divulgar essas grandes mulheres, eu quero fazer uma pesquisa de quantas mulheres aparecem, né, nos livros de física, porque, na verdade, aparecem muitas citações a homens que fazem física, né? Muitas, todos os livros têm diversas citações, né, sobre homens que fazem física, mas sobre mulheres foi muito difícil achar. Então eu tive essa ideia de fazer uma pesquisa quantitativa, quer dizer, quantos homens e quantas mulheres
aparecem aí, né? São citados nesses livros aí. E aí, a ideia inicial era eu mesmo fazer essa pesquisa e chegar com essa pesquisa pronta já para apresentar para os alunos, né? Só que eu pensei assim, não vou fazer, eu vou envolver os próprios alunos nessa pesquisa, né? Então eu elaborei um formuláriozinho no qual eles iam preencher. Então cada aluno, na verdade eu levei para a sala de aula 12 livros didáticos diferentes e distribuí em grupos esses livros em sala de aula, né, em diversas salas. Na verdade eu fiz esse trabalho em 17 salas de aula, né? E eu separava uma quantidade de páginas que cada grupo ia ter que folhear e observar com bastante cuidado e contar. O trabalho dos alunos era contar quantas citações fazia a físicos homens e quantas citações eram feitas a físicos mulheres, né, físicas, nesses livros, nessas páginas que ficaram designadas a cada grupo, né? E depois o meu trabalho, na verdade, foi compilar esses dados, tirar... porque não tem só citações a físicos, né, a cientistas, você tem citações a artistas e tal, eu retirei esses nomes, e os alunos fizeram esse trabalho aí, né, de contagem de citações nesses 12 livros de física, né. E aí o meu trabalho foi compilar isso e lançar um olhar quantitativo inicialmente, né, para quantas citações são feitas a físicos e quantas citações são feitas a físicas, né. E o resultado desse trabalho foi o seguinte: nos 12 livros didáticos que a gente analisou, eu encontrei 124 citações de trabalhos de físicos e cientistas em geral, né? Eu considerei ali químicos também, biólogos, pessoas ligadas, cientistas ligados às ciências, né? Então foram 124 citações nesses 12 livros. E dessas 124 citações, 120 citações são de homens, né? E somente 4 citações foram de mulheres, né? E isso me chamou muito a atenção, né? Que isso aí equivale a aproximadamente 3%. Então, na verdade, quando nos livros didáticos, no nosso universo de pesquisa, a cada 100 citações ali a cientistas, 97 são de homens e 3 são de mulheres, né? E aí eu fiquei pensando, o que significa esse número, né? E aí eu fui pesquisar para ver a participação das mulheres, então, nas ciências, o número de participação de mulheres na ciência em geral, no mundo, né? E eu encontrei um dado que diz que eu tenho 28% de participação das mulheres nas ciências. E isso me deixou ainda mais curioso, né? E me levantou essa seguinte questão. Ora, se eu tenho 28% de participação de mulheres na ciência, né, por que eu só tenho 3% de citação de mulheres em livros didáticos, né, de física? E esse número não bate, né? Eu tinha que ter mais ou menos 28% de citação, já que eu tenho 28% de participação das mulheres. Isso me soou alguma coisa como se houvesse uma invisibilidade aí, né? Como se houvesse algum mecanismo que inviabilizasse essas citações, né? Então eu comecei minha pesquisa a partir desses dados quantitativos que a gente levantou em sala de aula aí, né? Agora, Daniel, explica o seguinte: os alunos já conheciam o trabalho da Marie Curie, e assim, explica pra gente quem foi a Marie Curie e qual a sua importância para a ciência. Antes de começar essa pesquisa quantitativa, na verdade, eu fiz uma pesquisa qualitativa com as minhas turmas, né? Na qual, despretensiosamente, eu perguntava para eles assim: vocês conhecem... Quantos cientistas vocês conhecem, né? Citem para mim nomes de cientistas, sejam físicos ou outros, né? Ou de qualquer outra área, né? E só aparecia o nome de homens, né? Então aparecia o Einstein, o Hawking, o Tesla, Maxwell, alguns cientistas que a gente estava estudando, né? No
na sala de aula, o Brown, né, que eu estava estudando com eles alguma coisa sobre o movimento browniano e tudo mais, né? Então, e aí, realmente, de todos os meus alunos, são 17 turmas, né, 40 alunos em cada turma, um dos alunos falou assim, Marie Curie eu conheço, né? Mas assim, somente apareceu esse nome de Marie Curie, um dos alunos conhecia, né? Então, eu comecei a perceber que assim como eu, né, antes de começar esse trabalho, a gente não conhece, né, a participação de mulheres nas ciências, na verdade, né? Então, o que dá a impressão que que a ciência é feita apenas por homens, né? Bom, sobre a Marie Curie, né? Na verdade, o nome. Bom, sobre a Marie Curie, né? Na verdade, o nome de batismo dela é Maria Sklodowska. Ela é polonesa, né? Nascida em 1867, né? E a Marie Curie teve um início de vida aí bastante conturbado, né? Quando ela tinha 10 anos, a mãe dela faleceu e o pai dela, que era professor, foi perseguido foi perseguido político lá na Polônia, né? Acusado ali de crimes políticos, né? Então ela já teve ali um início de vida bastante conturbado. E eles vieram de uma família pobre, ela na juventude arrumou um emprego de governanta, enquanto a irmã mais velha conseguiu estudar e se formar. Ela trabalhou de governanta, inclusive ela ajudou a manter a irmã mais velha enquanto ela estudava, né? Logo depois ela conseguiu ir para Paris e conseguiu uma vaga no curso de física da Sorbonne, né? Isso foi em 1891. Na Sorbonne, no curso lá de ciências, você tinha 1.800 estudantes. Desses 1.800, 1.777 eram homens, né? E só 23 mulheres. Uma dessas mulheres era a Marie Curie, né? E inclusive ela era uma estrangeira, ela estava na França, mas ela era polonesa, né? Ao ingressar na universidade, ela começou também a fazer pesquisa no campo do magnetismo, né? Do efeito, na verdade, o efeito do calor no magnetismo. E nessa área de pesquisa ela conheceu Pierre Curie, que veio se tornar seu marido. Ele também empreendia pesquisas nesse campo, né? Inclusive quem é de física aí conhece o conceito do ponto Curie, né? O ponto Curie, na verdade, ganhou esse nome por causa das pesquisas do Pierre Curie, né? E o que acontece? Então os dois começaram a trabalhar juntos, né? Só que aí a Marie Curie entrou em contato com o trabalho de um físico e de um químico, né? Em 1895, o físico alemão Röttinger, ele descobriu um efeito interessante ali, né? Uns raios que emanavam ali de um composto de urânio e tal, e deu o nome de raio-x para esses raios que emanavam aí do urânio, né? Em 1896, o químico francês Becquerel também se debruçou nesse trabalho e fez algumas descobertas, só que foram descobertas bastante tímidas, né? E o Becquerel também ele fez algumas experiências, né, mais no campo da química, sobre essas radiações que emanavam, né, dos compostos de urânio, mas ele não conseguiu avançar muito, né? E a Marie Curie entrou em contato com esses trabalhos, tanto do Röttinger quanto do Becquerel, e ela começou a fazer pesquisa a partir de onde eles pararam, né? E o que é interessante é que ela trabalhava em condições terrivelmente ruins, né? Ela usava um barracão abandonado, não tinha um laboratório bonitinho para trabalhar, né? Ela usava um barracão abandonado ali para fazer essas pesquisas e como ela tinha que fazer muita pesquisa de separação de elementos químicos, era trabalho pesado mesmo. O próprio Pierre Curie, que era seu marido, que estava trabalhando ainda em pesquisa no campo do magnetismo, ao perceber que esse campo que a Marie Curie estava trabalhando, né, que era o estudo dessas radiações aí, né, dos raios-x e tal, ele largou a pesquisa que ele fazia e se juntou
A esposa dele é a Marie Curie aí, né? E os dois começaram a trabalhar nesse balcão e tal, e separando elementos e tudo mais. E aí a Marie Curie começou a avançar demais nesse campo aí, né? Inclusive o termo radioatividade foi cunhado foi a própria Marie Curie que cunhou esse termo aí, né? E em 1897 nasce a primeira filha da Marie Curie, a Irene Curie, né? E a Marie Curie é tão bem sucedida nesses estudos da radioatividade e avança tanto que em 1903 ela ganha um prêmio Nobel, né? Ela foi a primeira mulher a ganhar um prêmio Nobel na área de ciências em 1903. Ela ganha um prêmio Nobel na área de física pelo estudo das radiações espontâneas, mas esse primeiro Nobel ela dividiu com o próprio marido, com Pierre Curie, e com Becquerel, né, que deu início a essas pesquisas, um início ainda muito tímido, que a Marie Curie vai acabar deslanchando nessas pesquisas aí, né. 3 anos depois, em 1906, morre o marido dela, o Pierre Curie. E sobre a morte dele é interessante dizer o seguinte: era um campo muito novo, esse campo do estudo das radiações aí, né? E eles mexiam com aquilo sem nenhum tipo de proteção. O próprio Pierre Curie, em uma ocasião, prendeu no braço um pouco de urânio e ficou com aquilo vários dias preso no braço para ver os efeitos que aquilo causava, né, e tudo mais. Obviamente, aquilo criou uma úlcera no braço dele e tudo mais. E então, sobre a morte do Pierre Curie em 1906, ele tinha 47 anos. Há quem diga que ele morreu atropelado, isso é fato, né? Por uma carruagem, né? Há quem diga que ele já estava debilitado por causa das suas pesquisas com radiação e com elementos radioativos, né? Então ele já não tinha os mesmos reflexos e tal, já não tinha as mesmas condições ali, né? Então isso levou ele contribuiu para que ele fosse atropelado por uma carruagem em 1906. Então, em 1906, a Marie Curie fica viúva, mas continua com a filha, né, com a Irene, que depois, mais para frente, né, em 1934, vai ganhar um prêmio Nobel na área de física também, né, mas isso é outra história. Viúva com a Irene para cuidar, a Marie Curie continua com as suas pesquisas, né. Em 1911, ela ganha outro prêmio Nobel, né, agora no campo da química, pela descoberta de 2 novos elementos químicos, né, o rádio e o polônio. Inclusive o polônio ganha esse nome em homenagem à terra natal da Marie Curie, né. Ela foi a primeira pessoa no mundo a ganhar 2 prêmios Nobel, né, na área de ciência, né. Só depois, na década de 70, um cara vai igualar esse feito da Marie Curie aí, né. Aí, em 1914, estoura a Primeira Guerra Mundial. Aí sim a Marie Curie interrompe suas pesquisas, mas ela não interrompe para fugir, não, né? Com tudo que ela já sabia sobre radioatividade, ela desenvolve uma máquina de raio-x portátil. Ela consegue, com o prestígio que ela já tinha, né, 2 prêmios Nobel, ela consegue verba e ela mesma monta uma ambulância, equipa com essa máquina de raio-x e ela própria dirige essa ambulância e vai para o fronte de batalha com essa máquina de raio-x portátil aí contribuir na guerra, né? E quando termina a guerra, ela retoma suas pesquisas e ela avança muito, né, no campo da radioatividade e tal, e no campo da radioterapia também, né? Quer dizer, eles já percebiam desde muito antes disso que a radioatividade podia ser usada para tratamento médico, né? E ela é uma das principais desenvolvedoras aí da ideia do tratamento da radioterapia, inclusive que naquela época chamava Curie-terapia, né? Que levava o nome dela. Em 1934, aos 63 anos, ela morre de leucemia, muito provavelmente causada pela exposição que ela teve durante a vida toda aí à radiação, né? Então, Marie Curie foi uma mulher incrível aí para as ciências, a importância dela na ciência é enorme, né? E
ela é um dos nomes que aparece com um pouco de destaque nos livros de física, né? E que em alguns livros também, não são em todos, né? E ela é a mulher que mais tem destaque, mesmo assim não é um destaque muito grande, né? Tanto é que quantos de nós conhecemos, né, ou conhecemos o trabalho da Marie Curie? E quais foram as descobertas, né, em virtude aí desse trabalho desenvolvido com os alunos, sobre a ciência e a questão de gênero? Voltando ali à pesquisa, né, essa pesquisa que a gente iniciou ali, né, ao perceber que as mulheres não apareciam simplesmente, né, nos livros de física. E não é por falta de mulheres, isso que me chamou a atenção, né? Você tem 28% de participação feminina ali, né, nas ciências, um número bem parecido na física, né? Mas você não chega nem perto dessa visibilidade quando você olha para os livros de física, né? E aí eu comecei a pesquisar e fui atrás primeiramente, de outras pessoas que já se debruçaram sobre esse problema aí, né? E aí eu entrei em contato com o trabalho de uma física também, né, lá do, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a doutora Márcia Barbosa. Ela faz essa pesquisa exatamente quantitativa no número na verdade, na visibilidade, né, das mulheres na física, não só na visibilidade, mas também no acesso que essas mulheres têm aos cursos superiores de física ao redor do mundo, né? Ela tem dados bem interessantes. Eu disponibilizei alguns desses dados no site que eu tenho, né, sobre física. E são dados bastante interessantes. Não vou falar muito deles, né, porque ela tem bastante material aí, né? A gente ia usar muito tempo, né? Mas são dados bastante interessantes, mas todos eles vão nesse sentido, de que eu tenho mulheres fazendo física, no caso do trabalho da Márcia Barbosa, especificamente na área de física, né? Só que essas mulheres, um dos dados que ela apresenta é que eu tenho um número relativamente grande de mulheres que ingressam na graduação, mas essas mulheres, esse número diminui bastante no mestrado e diminui ainda mais no doutorado, né? E ela vai até ali falar um pouco de um sistema que exclui especificamente a mulher, né, neste meio, né? E eu entrei também em contato com o trabalho de uma socióloga da Universidade de Valência, Capitolina Dias, que também vai bastante nessa linha, né? No sentido de que eu tenho bastante trabalhos de físicos mulheres, né? Só que eu não tenho visibilidade desses trabalhos. E a Capitolina Dias vai chamar atenção para o Prêmio Nobel, né? Para vocês terem uma ideia, desde 1901, na área de física especificamente, eu só tenho 2 mulheres laureadas com o Prêmio Nobel, né? A própria Marie Curie, que a gente falou, e a Maria Goldberg-Meyer, uma alemã que depois desenvolveu seu trabalho nos Estados Unidos. Inclusive ela participou do Projeto Manhattan, né? Ela foi laureada também com o Nobel, se eu não me engano, em 63, por trabalhos que ela fez sobre um núcleo atômico, né? Eu só tenho essas 2 mulheres no campo da física, né, que ganharam o Prêmio Nobel, né? Mas se olhar em outras áreas da ciência, por exemplo, no campo da química, 98% dos laureados com o Prêmio Nobel são homens, né? E no campo da medicina, 94% dos laureados com o Prêmio Nobel são homens, né? Então, quer dizer, isso não muda muito nas áreas das ciências, né? Eu estou lançando um olhar só para a física aí, né? Então a Capitolina Dias vai fazer esse trabalho e ela vai chegar à conclusão de que isso realmente é um problema, porque eu tenho muitas mulheres fazendo trabalhos bastante relevantes, né, no campo da física. Inclusive, no ano de 2016, era quase certo que o Prêmio Nobel de Física fosse para uma mulher, uma dinamarquesa que estava
trabalhando, já vinha desenvolvendo um trabalho no campo da velocidade da luz. Ela conseguiu reduzir a velocidade da luz, né? Ela chegou a reduzir a velocidade da luz a 17 metros por segundo, né? Um trabalho bastante importante para a física esse aí. E ela nunca foi laureada com o prêmio Nobel, né? Então, essa socióloga também vai desvelar aí para a gente que existe um sistema dentro do prêmio Nobel que simplesmente e intencionalmente, de alguma forma, não dá visibilidade, né, para os trabalhos femininos nas áreas das ciências, né? E o que eu pensei? Eu pensei no seguinte, a gente tem que agir de alguma forma, né? Porque a física, especificamente, as ciências, precisa das mulheres, né? E por que precisa das mulheres, né? Pô, a física já tem quantos anos aí, a gente está indo para frente aí, né? Mesmo com esse tipo de exclusão. Na verdade, eu acho que esse tipo de exclusão é burro, né? Como qualquer outro tipo de exclusão. Porque a física é uma ciência da complexidade, né? E a gente precisa de mentes pensantes, né? E qual que é o sentido de você excluir? Seja um gênero, seja o que for, né? Na verdade, eu preciso agregar, né? Porque agregando mentes pensantes eu vou conseguir avançar mais com a física, né? Então, eu acredito que esse processo de exclusão que ocorre na física, como ocorre nas ciências, e eu tenho certeza que ocorre em diversas outras áreas, né? Ele é ruim para a própria ciência, né? Porque ao excluir as mulheres, ou não dar visibilidade às mulheres, eu estou, na verdade, afastando grandes mentes aí, né, que poderiam estar contribuindo na resolução dos grandes problemas da física e das ciências que a gente tem atualmente, né? Então, é importante a gente lutar contra esse tipo de exclusão, como qualquer outro tipo de exclusão. Eu estou falando aqui de uma exclusão que é de gênero, né? Mas qualquer exclusão é ruim para a própria ciência, né? E essa exclusão, a exclusão de gênero, na verdade, me chamou muita atenção, né? E eu pensei comigo assim, mas isso é um negócio muito burro, né? A gente precisa de quanto mais gente pensando na física, melhor, né? E por que as mulheres não são incluídas nesse processo, não são agregadas, né? Porque elas são sistematicamente excluídas desse processo. Isso não é legal para ciências, né? E tive uma discussão com os meus alunos a respeito disso, né? E a gente está num processo de pensar em mecanismos que, primeiramente, a gente tem que perceber que existe essa exclusão, né? Que eu mesmo não percebia antes, né? E eu acredito que o fato dessa exclusão não aparecer é ruim, né? Porque a gente simplesmente não pensa nisso, né? Então essa exclusão está tão arraigada no fazer científico que ela passa batida, né? E nossa primeira missão é desvelar essa exclusão. É mostrar, ó, ela existe, vamos prestar atenção nisso, né? Existe um gênero aí, ou seja, 50% das pessoas que poderiam estar pensando a física, que poderiam estar fazendo a física avançar, simplesmente são excluídas desse processo, né? Então, vamos primeiro perceber que esse problema existe, né? Então, eu estou discutindo com os meus alunos aí processos de chamar atenção para que esse problema existe, né? E entrei em contato também com algumas iniciativas interessantíssimas, né, que fazem com que deem visibilidade às mulheres que fazem ciências, né? Existe um canal aí no Insta, né? Uma conta no Insta, sei lá, né? Como se fala. que é justamente para isso, é dar visibilidade às mulheres que são cientistas, né? E eu mesmo no meu site estou tentando ali colocar biografia de grandes mulheres que fizeram física e qual a participação delas, né, para tentar dar um pouco mais de visibilidade para isso, para essas mulheres também, né, para o trabalho delas, né, que foram tão importantes, né, como por exemplo da Lise Meitner, que a mulher descobriu a fissão nuclear, né, e nunca foi laureada com o prêmio Nobel, nunca nada. Ela é uma dessas 4 que aparecem nos livros aí, né? Mas, tipo, pouca gente ouviu falar nela. Ela fez um trabalho tão importante, né? E, tipo, não tem nenhuma visibilidade aí, né? Como tantas outras, né? Lá no meu site eu coloco ali bastante exemplos de mulheres ali que fizeram trabalhos extremamente relevantes, né? Mas que
não tem visibilidade nenhuma ali na física, né, ou nas ciências. E para finalizar, qual a mensagem que você tem a passar aí para quem está nos escutando, né? Sobre tudo isso que você acabou desenvolvendo e descobrindo com o seu processo aí de pesquisa e trabalho junto à escola. Bom, para finalizar aí, né, tem bastante coisa para ser dita sobre isso, mas a gente não vai se alongar não. Eu acho que a ideia mesmo inicial é a gente se conscientizar de que existe esse processo de exclusão, né, que permeia as ciências e que a gente nem se dá conta dele, né? Então, inicialmente a gente tem que perceber esse processo existe, ele está aí, né? A gente nem percebe, mas ele existe. E como ele existe, e ao tomar consciência que ele existe, é aí que a gente vai poder agir sobre ele, né? Quer dizer, o que, que eu posso fazer então para minimizar isso, né? Para diminuir ou então para eliminar esse processo de exclusão, né? O que seria bom para ciências, né? O que seria bom para todos e para uma equidade aí, né? Então acho que a nossa primeira missão é essa, né? Demonstrar que esse processo existe. Então isso mexeu comigo, né? Quando eu tomei consciência, né, dessa exclusão velada que existe nas ciências, na física especificamente, né, do trabalho das mulheres, né? Então é isso aí. Agradeço, Alex, por essa oportunidade que você tem da gente falar um pouquinho desse trabalho que a gente está fazendo, né? É, repito aqui que é muito interessante esse teu trabalho aí com o podcast. E fica aí, né, uma reflexão pra gente, né? O que a gente pode fazer, né, para diminuir ou para reverter esse processo? Qual que é a nossa participação, né, nesse processo de exclusão das mulheres? E não só nas ciências, né? A gente sabe, eu consegui alguns poucos dados aí desse processo de exclusão nas ciências, mas a gente sabe que não é só nas ciências, é em todos os campos da sociedade, né? E essa exclusão muitas vezes não é nem discutida, nem vem à tona, né? Ela acontece de forma sistêmica e parece que ela está tão impregnada que ela é natural. E na verdade não é natural, essa exclusão não é natural, né? Ela atrapalha muito o desenvolvimento da própria ciência, né? Ela atrapalha muito o desenvolvimento humano como um todo, além de ser injusta. Obrigado novamente aí, Alex, e é isso aí. Muito obrigado se vocês escutaram até aqui e um abraço a todos. Tchau, tchau. Bom, essa foi a entrevista com o Daniel no trabalho super bacana que ele desenvolveu né, na escola onde ele trabalha e tudo mais. Nós conseguimos aprender muito, né, sobre a história aí da Marie Curie, a sua importância na ciência, né? E acredito que esse trabalho ele nos traz uma série de questionamentos que é extremamente importante a gente fazer dentro do nosso trabalho, né, científico, acadêmico, mas também durante todo o processo, né, de vivência, né, onde se naturaliza essa ausência da mulher, seja na ciência, seja nos vários campos da sociedade, né? Então fica aí a dica para vocês. Quem tiver alguma contribuição, algum questionamento, sugestão, reclamação, pode usar os nossos canais aí do blog e do podcast Dialética Social. É isso aí, valeu, obrigado, até